Graça e paz, amados de Deus, estamos aí para mais uma dica, mais um livro para a sua biblioteca, ok? E a dica de hoje é este livro aqui, ó. Continuidade e descontinuidade, ok? Perspectivas sobre o relacionamento entre o Antigo e o Novo Testamento. O organizador e editor é John Feinberg. Um livro da editora Magnus, perfeito? Possui 494 páginas, perfeito? São vários artigos, vários teólogos escrevendo vários artigos. John Feinberg é professor de teologia bíblica, a fotinha dele aqui, ó. Teologia bíblica e sistemática e presidente do mesmo departamento da Trinity Evangelical Divinity School. Escreveu vários livros, entre eles Ethics for a Brave New World, Ética para o Admirável Mundo Novo, coescrito com Paul Feinberg. The Many Faces of Evil, As Muitas Faces do Mal, e é editor-chefe do Foundation of Evangelical Theology Series, Fundação das Séries de Teologia Series, né? Fundação das Séries de Teologia Evangélica. Perfeito? Então a conta da capa vai dizer o seguinte assim, ó. Os cristãos evangélicos concordam entre si que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Porém, há algumas divergências sobre como relacionar as mensagens do Antigo Testamento com o Novo. Sem que haja uma compreensão básica desse importante assunto, torna-se difícil utilizar os testamentos como alicerce para basear doutrinas ou estabelecer diretrizes para a vida prática. Por exemplo, Israel era a igreja do Antigo Testamento? Pergunta 2. As promessas feitas por Deus ao seu povo no Antigo Testamento se cumpriram na igreja de hoje? Pergunta 3. A lei mosaica é válida para os cristãos da atualidade? Pergunta 4. Os cristãos de hoje devem obedecer os 10 mandamentos, incluindo o guardar o sábado? Cobrindo mais do que as diferenças entre a teologia da aliança e o dispensacionalismo, este trabalho realizado por eruditos da Bíblia suscitará estudos e discussões extremamente produtivas. Então, temos essa obra aí, como falei para vocês, 494 páginas, a letra é uma letra tranquila, certo? Obra excelente. E temos aí a parte primeira, né? Perspectiva histórica. Continuidade e descontinuidade, o debate ao longo da história da igreja. O capítulo 2, a parte 2, temos os sistemas teológicos e os testamentos, sistemas de continuidade e sistemas de continuidade. Parte 3, a hermenêutica e os testamentos, a hermenêutica da continuidade e a hermenêutica da descontinuidade. Parte 4, a salvação e os testamentos, o método bíblico da salvação, um caso para continuidade. Parte 5, a lei e os testamentos, a lei de Moisés e a lei de Cristo. Parte 9, a lei de Moisés ou a lei de Cristo. Parte 6, o povo de Deus e os testamentos, Israel e a igreja, um caso para continuidade. Parte 7, promessas do reino e os testamentos, promessas espirituais do reino. E tem no final um epílogo escrito pelo próprio organizador, John Feinberg. Perfeito? No final temos as notas e alguns detalhes sobre os autores. Então, queridos, assim, vou ler um trechinho só para deixar você com água na boca. Capítulo 1, continuidade e descontinuidade, o debate ao longo da história da igreja. Ele diz assim, a primeira pergunta na interpretação da escritura que o cristão, após reconhecer o Senhor de Jesus Cristo, faz é como relacionar as escrituras hebraicas com o Novo Testamento. Muitas divisões entre igrejas cristãs surgem das diferentes maneiras de compreender esse relacionamento. Isso foi o que aconteceu nos primeiros anos da igreja. Foi um assunto tratado durante a Reforma, bem como em períodos posteriores recentes de reavivamento da igreja. Nossa pergunta é a que foi feita por Filipe ao eunuco etíope. Compreendes o que vens lendo? Em Atos 8:30. Foi a dos 2 discípulos na estrada de Amaús, em Lucas 24, 13 a 49. Precisaríamos reformulá-la hoje. Por exemplo, a crise de saúde gerada pela AIDS é uma praga lançada sobre a sociedade moderna por um Deus indignado? O clamor por liberdade e justiça feito pela população negra da África do Sul tem semelhanças com o clamor dos hebreus sobre a tirania egípcia? Tem Israel o direito profético à Palestina que exclui total concessão à população árabe? Então, são perguntas pertinentes, reflexões muito interessantes, ok? É uma obra, eu estou lendo essa obra, ok? Você sabe que eu leio muitos livros ao mesmo tempo, eu estou na página 73 ainda. Não li nem um quarto do livro, mas eu estou gostando. Um linguajar bastante teológico, profundo. E essas questões são
são interessantíssimas, né, irmãos? Porque muitas questões, muitos crentes ainda se questionam, né, o que realmente tem continuidade, né? O que ainda está válido, por exemplo, em relação à lei de Moisés. Você sabe que essa divergência entre pentecostais e históricos, né? Pentecostais crendo na continuidade dos dons, olha só, e os históricos, em sua maioria, crendo no cessacionismo, né? Que os dons cessaram, foram apenas para o primeiro século. É complexo, né, querido? Porque, por exemplo, eu sou pentecostal. Sou pentecostal, mas não sou da Assembleia de Deus, sou da Igreja Nova Vida. Eu tenho 42 anos, sirvo ao Senhor desde os 15 anos de idade. Sempre criei nos dons espirituais, embora eu tenha conhecido Jesus numa igreja histórica cessacionista. Eu já criei nos dons do Espírito, mesmo congregando nessa igreja. Fiquei lá por 7 meses, mas eu percebi que eles não criam e não buscavam. Saí dali, fui para outra congregação, onde eu comecei a buscar o Senhor. E em 2 meses, buscando o Senhor, com orações, jejuns, vigílias, eu tive a experiência do batismo no Espírito Santo, o que os sensacionistas negam. Mas é aquilo, né? Uma experiência pessoal, uma experiência na qual, baseado nas Escrituras, eu criei e eu recebi. Mas a pessoa que nunca experimentou? Ela nunca experimentou, nunca buscou e ela intelectualmente foi convencida de que aquilo cessou. E aí? Ela vai ficar com aquilo ali, convicta daquilo ali. Ela vai desprezar, menosprezar a minha experiência. Afinal, ela não experimentou. Então, essas questões da continuidade do Espírito Santo, da guarda do sábado, né? Você tem aí os sabatistas, né? Representados em sua grande maioria pelos adventistas. Temos aí igrejas, né? A Igreja da Restauração, que entende que as mulheres precisam usar o véu durante o culto. São alguns elementos, até mesmo na Nova Aliança, ali presentes nas igrejas do primeiro século, e elementos da Antiga Aliança, que muitas vezes a igreja, nos dias de hoje, 2000 anos depois, praticamente aí do cristianismo ser fundado, basicamente, com a inauguração da igreja, ainda muitos cristãos acreditam que são válidos, né? Então, as discussões aqui são interessantíssimas. Tá aí mais uma dica. Diz aí nos comentários o que você acha, se você já conhecia essa obra. Quase 500 páginas. John Feinberg, organizador, vários teólogos, escrevendo vários artigos aqui. Interessante livro, recomendo a você. Não esquece de dar um like, de comentar, de compartilhar aí no grupo de WhatsApp, no Facebook, para ajudar a engajar o canal. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo.